Então vamos ver os objetivos dessa nossa aula de hoje. Vamos ver no nosso slide. Então, primeiro, familiarizar-se com o JE5 por meio do NetBeans, né? Então a gente vai começar a trabalhar um pouco utilizando essa IDE, né? A IDE que a gente escolheu aí para o desenvolvimento da disciplina, né? Então a gente vai começar a trabalhar com o JE5 nessa IDE. E o segundo objetivo que a gente tem é compreender a mecânica de programação para web utilizando essa tecnologia aí JE5, né? Então a gente vai ver realmente como que é a mecânica, como que se comporta, o que a gente precisa configurar no NetBeans, né? O que é um servidor de aplicação, que a gente já tem configurado isso no NetBeans, como que a gente vai utilizar tudo isso. Então o funcionamento de uma aplicação web é basicamente o que? Você tem solicitação, né? Você tem um cliente, uma solicitação ao servidor e você tem uma resposta. E aí você tem outra solicitação e respostas e assim por diante. Pessoal, basicamente quando você está navegando na web, você manda solicitações ou através de formulários ou através de links que você clica e manda uma solicitação para o servidor para dizer para qual página você quer ir. Então o funcionamento do desenvolvimento para a web é basicamente isso. A gente solicita algo para o servidor e ele manda a resposta para a gente. Essa resposta geralmente é em HTML, mas aí a gente vai precisar utilizar a tecnologia JE5 para a gente dinamizar, né, essa questão das páginas HTML. Não vi nada, algo estático. Então, dependendo do que a gente preencher, dependendo da solicitação que a gente vai fazer, ele vai mandar uma resposta diferente para a gente, né, conforme as configurações de cada usuário dentro de um sistema web, por exemplo. Então, essa basicamente é a ideia de programar para a web, né? Solicitou, o servidor respondeu conforme a solicitação que a gente fez. Bom, depois desse funcionamento aí, a gente também tem a questão do uso do servidor de aplicação Tomcat. A gente tem outros servidores de aplicação aí no mercado, JBoss, Glassfish, que já vem até dentro do NetBeans aí. O que a gente vai tentar utilizar é o Tomcat aqui dentro da nossa disciplina, né? Que é um servidor free, né? Os outros também são, mas esse geralmente a gente vê mais sendo utilizado em produções aí de aplicações web. E outra coisa que a gente vai ver dentro da tecnologia JE5 é a geração dinâmica de páginas web a partir do JSP, né? Então a gente viu na aula passada apenas construções de arquivos HTML, né? Nós mesmos vamos construir essas tags lá para a gente mostrar algo para o nosso usuário e a gente vai perceber que a JSP dá para a gente trabalhar isso, construir esses HTML dinamicamente, né? A gente vai passar alguns parâmetros ou consulta no banco, faz determinada consulta ao nosso servidor e essa tecnologia JSP, que faz parte da JE5, vai fazer com que essa construção do HTML para responder às solicitações dos usuários da aplicação ou do website que você esteja fazendo. Então vamos dar atenção aqui para o nosso próximo slide. Então pastas e arquivos são criados automaticamente. Pessoal, quando vocês finalizarem lá a questão da criação do projeto, quando vocês retornarem para a tela principal do NetBeans, vocês vão perceber que várias pastas e alguns arquivos já foram criados. E aí vocês podem se surpreender, mas isso aqui vai servir para quê mesmo? Então a gente vai tentar esclarecer cada parte que é criada automaticamente pelo NetBeans, né? Ou seja, para você não ele automatiza esse processo, porque são pastas padrões, né, que ele utiliza, então ele automatiza esse processo para você não ficar lá criando pasta por pasta, arquivo de configuração por arquivo de configuração, para que você não fique nesse trabalho manual aí o tempo todo. Então a gente vai ver basicamente quais são as pastas que ele cria, né? Então, no nosso próximo slide aí a gente tem as pastas padrões que são criadas. O primeiro é o Olá Internet, né, que é justamente a pasta que é do nosso projeto. A gente tem a parte SRC de source, de fontes, né, a pasta classes, a pasta web, a pasta webinf e a pasta lib. Então a gente tem essas pastas aí que a gente pode visualizar quando vocês criarem esses projetos. Então vamos para a definição de cada uma delas, né? Então a pasta Olá Internet é a pasta do projeto criado, né? Então esse Olá Internet vai depender do nome do teu projeto, né?
e ele vai armazenar todas as outras pastas existentes dentro do projeto. Então, se você for verificar lá dentro do Windows Explorer ou dentro de outro gerenciador de arquivos aí, se você estiver utilizando o Linux, né, a gente viu lá no fórum do Docs algumas pessoas que estão utilizando o Linux, então vocês vão ver que dentro da pasta de diretórios você consegue visualizar bem a estrutura de diretórios que o NetBeans cria. Então, a pasta principal, né, vai ser o nome do projeto que a gente tem. Bom, fora essa pasta, aí a gente vai ver a estrutura interna realmente do projeto. A gente tem mais uma, que é aí vamos ver aí no nosso slide, a pasta web, né, que contém os arquivos usados pelo container do servidor de aplicação. E, basicamente, ele contém as páginas JSP e HTML que formarão a camada de apresentação, né. Então, a gente vai perceber aí, né, além das páginas HTML que a gente viu na aula passada, a gente também vai poder utilizar as páginas .jsp para dinamizar essa questão de criação das páginas HTML. Então, dentro dessa pasta web aí, basicamente ficarão os arquivos de apresentação, né, que vão formar a apresentação do nosso site. Então, essa pasta, geralmente você vai tentar organizar, né, os seus arquivos lá, não vai deixar tudo nessa pasta. Então, você pode criar diretórios novos para você organizar melhor as suas páginas, aí, dependendo do módulo do seu sistema, ou conforme o padrão que você queira utilizar. Então, é importante não colocar todas as suas páginas .jsp e .html, que provavelmente serão muitas, né, dentro de um projeto, tudo dentro da pasta web, né, dentro da pasta raiz web. Importante você criar diretórios dentro dela para que você possa organizar melhor a sua codificação. Bom, além dessa pasta, a gente tem outras, né, isso, Tereza? Tem sim, tem a WebInf. Vamos conhecer? Olha só, essa pasta WebInf, ela está localizada dentro da pasta Web, essa que o professor Fredson acabou de comentar. Nessa pasta vão conter arquivos que são usados como parte do runtime da aplicação web, mas estão escondidos do navegador. O que isso significa? São informações importantes para a execução da aplicação, tá? Que informação é essa? Por exemplo, sessão, nós vamos falar na aula de hoje. Nós precisamos definir um determinado tempo. Se vocês não definirem, automaticamente um valor padrão será adotado. Mas se vocês quiserem aumentar o valor dessa sessão, o limite, né, o tempo dessa sessão, ou diminuir, são informações que são importantes para a execução da aplicação. Nessas informações vão estar contidas lá no WebInf. Além da questão da sessão, por exemplo, a questão da página inicial da tua aplicação. Qual que é a página? Existe uma página, existe mais de uma página, vai ser o index.jsp, que normalmente já é um padrão. Então, nesse caso, são informações pertinentes à execução da aplicação. Nesse caso, são escondidas no navegador, né? Mas todas essas informações nós podemos estar fazendo as atualizações, né? As adaptações de acordo com a aplicação. Mas é importante conhecer essa WebInf, que mais para frente eu vou falar que tem um arquivo particular que contém todas essas informações. Bom, além do WebInf, tem um outro diretório que se chama lib. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma correção. Localizada dentro da pasta WebInf, isso não está certo, pessoal. Essa pasta lib, que é de library, né, de biblioteca, ela não está nessa pasta WebInf. Depois a gente vai até corrigir isso, tá? Mas, basicamente, essa pasta vão conter as bibliotecas, né, vão ser os pontos jar. Lembram que até na disciplina do semestre passado, disciplina de programação, nós utilizamos o JSP para banco de dados. Ou JDBC, perdão, para banco de dados. Então, nesse caso agora, nós podemos fazer as bibliotecas, vamos estar adicionando, seja JDBC, seja os frameworks que nós vamos utilizar lá para frente, o JSF, tá? Ou qualquer outra aplicação. Ou seja, a gente pode estar adicionando todas essas bibliotecas. Então, lá no library, no lib, quando vocês clicarem no botão direito, por exemplo, vocês vão ver adicionar .jar. E é justamente isso. Então, ou JDBC ou uma outra aplicação que nós vamos utilizar aqui. Então, nesse caso, vamos adicionar as bibliotecas. E vai ser tudo nesse lib. Então, já vão ter os espaços, as pastas destinadas para cada um com a sua função. WebInf, questão da aplicação, da execução da aplicação. O lib, da biblioteca. Então, todas as bibliotecas nós vamos adicionar lá.